Boa tarde, pessoal. Eu resolvi gravar umas aulas, certo? Eu vou deixar em formato de links aí para que vocês possam assistir, certo? Quando tiver alguma dúvida, fazer alguma consulta sobre o material, certo? De forma de preparação para o Enem, certo? Visando auxiliar vocês. Então, eu vou deixar uns links, tentar fazer com que as aulas elas sejam com vídeos com poucos minutos, certo? Para não ficar uma coisa muito extensa. Mas aí você assiste, certo? Depois, se tiver alguma dúvida surgir, é só botar lá no grupo, certo? Que a gente tenta esclarecer, sanar essa dúvida da melhor forma possível. Esses vídeos eles vão ficar como conteúdos, né? Como base também para as aulas, certo? Do cursinho, né? Numa parte de química, certo? E aí, à medida do possível, a gente vai sempre aperfeiçoando e melhorando e buscando certo objetivo de vocês, que é uma nota, né, uma boa nota no Enem, para ingressar na universidade, seja em qualquer localidade, né, de qualquer lugar do país aí. Alguns desses vídeos eu não vou estar aparecendo, certo? Porque no momento está sendo gravado aqui no local, então tá com um pouco de calor, certo? Ou pelo menos com a temperatura ela tá um pouco elevada, e aí não vai adianta ficar, certo? Aparecendo e com calor. Mas aí pelo áudio, certo? Você vai acompanhar alguns vídeos pelo áudio e a visualização do material, que dá para você poder, certo? É, aprofundar seu conhecimento. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar um pouco, certo, sobre essa questão da matéria e energia. São poucos slides, certo? A gente vai tentar fazer aí, com o que eu estou falando um pouco assim, deve dar esse vai ser uns 20 minutos mais ou menos, certo? Então, a gente começa a partir de agora. Então, a gente vê aí no primeiro slide falando que mostra para a gente duas palavras interessantes, né? Matéria e energia. A matéria, certo, ela está ligada porque ela é o objeto de estudo da química, certo? É a matéria. Só que aí essa matéria ela precisa passar por transformações e vai envolver energia. Mas o objeto de estudo da química é a matéria, com suas transformações e a energia envolvida, certo? Nessas transformações. O que é que ela pode fazer para modificar essa matéria? Ou como ela funciona modificando. Essa palavra energia você encontra bastante, certo? Na disciplina de física. Mas aqui para a gente é essencial, certo? É primordial, o nosso objeto de estudo é a matéria, mas aí associado à matéria vem certa essa energia que vai acabar fazendo transformações. E assim a gente vai, certo, se aprofundando no estudo da química. Então nós temos certo aqui as fases de agregação. Essas fases de agregação elas são interessantes porque são transformações que a matéria passa. E aí nem toda matéria, certo, vai poder passar por essas fases de agregação. Quando você identificar, né, que determinada coisa ou determinado, né, objeto é matéria, né? Então a gente pensa, lá tem matéria e energia, né? O que é matéria, o que é energia, o que é matéria, o que é energia. A matéria, certo, por uma definição que você encontra em livros de ensino médio, é tudo que tem massa e possui e ocupa lugar no espaço, ou seja, possui um volume. Então, ela ocupa um lugar no espaço, né? Ela possui massa, que a gente precisa entender essa questão da massa, nesse termo massa, e ela ocupa um lugar no espaço que fala sobre o volume. Volume você encontra muito em matemática, né? Mas é aquela mesma ideia. Não é nem de medir esse volume, mas é de ocupar um espaço, né? De estar em algum local. E a energia, ela vai ser uma definição bem direta e objetiva, é a capacidade de realizar trabalho. Então a matéria ela tem que ser pesada, ou seja, pesada é verificar a sua massa, né, do objeto, a quantidade. Então tudo que puder, certo, ser verificado dessa forma, você vai classificar como sendo matéria. Aí você encontra vários exemplos que a gente pode ter, né, citar alguns aqui, né? E, por exemplo, a cama, a cadeira, o caderno, seus materiais escolares, tudo isso. Aí você sabe, mas a energia o que vai ser? Aí você vai ter o fogo, a energia solar e assim por diante. Cuidado para não confundir, certo? A energia, certo, com a forma de energia, porque, por exemplo, existe a energia mecânica, existe a energia eólica, existe a energia elétrica, certo? Só que aí essa energia lá é uma energia que ela está sendo transformada para movimentação, para funcionar um aparelho eletrodoméstico e assim por diante. Só que aqui o negócio aqui é, quando a gente fala de energia aqui, é o que a gente não pode medir, certo? Eu não posso pegar e medir, certo? Não tem como eu
saber quanto de energia solar num balanço. Eu não posso colocar energia solar numa balança. Posso colocar energia eólica numa balança. Então, tem que ter essa ideia, certo? Para diferenciar o que é massa e o que é energia, certo? A massa a gente pode colocar numa balança. Existem as balanças adequadas. Eu posso pesar em toneladas, em quilos, em miligramas, né? Em gramas e assim por diante, né? E, enfim, certas balanças, né, mais apropriadas para determinada situação. Nas fases de agregação, nós encontramos três fases que serão abordadas aqui. Se você for para o lado da física, aí você vai encontrar outras fases também, certo? Que aí, pelo menos até o momento, no ensino médio onde eu sei, né, pode ser abordado, tá? Mas não se é consultado assim, não ser muito utilizado em questões nem em processos né, de acesso à universidade. Né? Pode ser que esse ano eles façam alguma reformulação, mas enfim. O sólido. No sólido, o que você vai precisar compreender é que essas partículas elas estão muito próximas, elas apresentam baixa cinética, baixa energia cinética e uma alta organização. Aí essas partículas muito próximas são, né, as moléculas que estão bem juntas, né? E você não tem como, né, haver uma certa movimentação dessa substância. Por isso, quando você pega qualquer recipiente sólido ou um objeto sólido, é mais fácil de você manuseá-lo. Essa energia cinética está associada à movimentação. Se você pegar, certo, o exemplo mais utilizado sempre é a substância água. A água ela passa por esses três estados, no estado sólido com suas partículas muito próximas e baixa energia cinética, por isso que você pega a água lá no estado sólido, né, o cubo de gelo, e ele está lá, certo, com aquele formato. Então aqui nós temos um exemplo de como seria o formato de um cubo de qualquer substância no estado sólido, desde que essa substância, certo, ela consiga chegar a esse estado sólido. No líquido, as partículas vão estar menos próximas, elas já começam a estar afastadas, um pouco afastadas. Vai existir essa energia cinética, que é a movimentação, e tem a certa desorganização. Então, você vai começar a perceber que se você pegar a substância no estado líquido, você consegue encaixar elas em alguns recipientes e vai ficar no formato do recipiente. É justamente por causa dessas partículas menos próximas e ela tem uma maior energia cinética. Essa maior energia cinética que vai dar movimentação às suas partículas, certo? As moléculas elas vão estar afastadas porque elas têm uma certa liberdade de poder se movimentar. Por isso que o líquido, ele, né, a água, ela passa facilmente né, ela vai passando, ela não fica lá parada, como se fosse um cubo de gelo, certo? Ou qualquer outro objeto nesse estado sólido, nesse formato. Aí você tem um recipiente, né? Ele está colocando aqui as bolinhas, como ele já fica um pouco mais afastadas se comparado ao anterior. E o estado gasoso, nós temos partículas muito distantes, alta energia cinética e alta desorganização. Aí você tem né, o gás, né, que começa a ser falado, e já ir mais para frente, em outros momentos você vai ter um pouco mais sobre isso. Essas partículas muito distantes que permitem, certo, a característica do gás. A substância do estado gasoso de ter essa liberdade. Tanto que você pode pegar essas bexigas, né, essas bolas de sopro, né, de festa de aniversário e consegue encher ali. Você até conseguiria encher também com alguma substância sólida, mas precisaria de muito e não ficaria, né, em formato, digamos, agradável, de até por subir ou voar, de certa forma, se a gente pensar dessa maneira. E aqui ele mostra um recipiente, certo? Que é encontrado às vezes em laboratório com uma rolha e as bolinhas estão aqui. Essa rolha justamente é para evitar que essa substância ela vá-se embora. Ou ela vai embora, ou ela foge, certo? Por causa das organização, da agitação das moléculas. Então ela não consegue ficar, certo, num canto parado. Aí você vem para o que a gente chama de mudança de fase. Geralmente você começa a estudar isso lá atrás, lá no seu estudo de ciências. Você vai achar algumas coisas familiares, porque é muito falado, certo? Nessa parte de ciências aí. Aí você vai ter três letrinhas interessantes: sólido, líquido e gasoso. Lembrando que aqui, certo, estamos focando apenas nos três estados mais conhecidos da matéria. Mas se você procurar aprofundar, você vai encontrar o estado de plasma, tem outro estado também, certo? E você vai ir é uma coisa mais aprofundada, até o momento não ser tão falado, certo? Nos processos de acesso ao ensino superior, então acho que no momento não é interessante focar nisso. É bom saber que existe, né, para título de curiosidade, né, para quem quer pensar em trabalhar com alguma coisa mais para frente quando ingressar na universidade.
Então, nós temos os estados, certo? Que são as mudanças de fase. Nós vamos encontrar a fusão, vamos encontrar a vaporização. Setinha está apontando, certo, que vai do sólido para o líquido, quando se trata da fusão, e do líquido para o gasoso, vaporização. Aí você tem as substâncias no estado sólido, que ela está mais juntas, suas moléculas mais juntas, e elas têm uma certa liberdade. Isso acontece com aquecimento, certo? Você fornece calor, certo? E a mudança de temperatura vai fazer com que ocorra essa fusão. Aí você vai ter os tipos de vaporização que você pode encontrar, que muitas vezes as pessoas confundem. Nós temos a evaporação, que é um exemplo bem mais prático, né? Até quando se coloca roupas no varal acontece muito isso. Nós temos a ebulição, que é a água, né? Você vai fazer chá, vai fazer café, ou às vezes vai tentar esfriar, tentar fazer algo nesse tipo aí, né? Algumas pessoas fazem derreter alguma coisa em banho-maria, né? Então você precisa aquecer. Às vezes lá não entra em ebulição, mas aí se for para um chá, para um café, é interessante, né? Até para fazer outras refeições também, você pode utilizar essa água que entra em ebulição, que você fornece temperatura. E a calefação, que é um exemplo bem mais, né, instantâneo assim, onde uma chapa quente nessa chapa quente são colocadas uma quantidade de água e a água ela sofre um processo bem rápido com aquele barulho, né? Tss, tss, um negócio assim, né? Como até parece que está abrindo um refrigerante ou né, aquele negócio, né? Que faz tss. É bem interessante, né? Em casa você pode fazer isso depois que frita um ovo ou algo desse tipo, você pode experimentar, observar esse fenômeno. Aí nós vamos ter, voltando à liquefação ou condensação, e vai ter diferença, certo? Porque a liquefação ela se refere a um gás passando para o estado líquido. Tem mudança de pressão e temperatura, e a condensação, que é o vapor, passa para o estado líquido. A mudança de pressão ou temperatura, ou seja, na liquefação tem que mudar os dois. Na condensação pode mudar um ou pode mudar o outro. E eles são diferentes, certo? Então, é bom ter entender essa diferença entre eles. Aí nós temos um exemplo aqui ó, do gasoso para o líquido e nós temos um exemplo aqui do vapor para o líquido. Você pode dizer, mas será que o gás carbônico no estado de vapor não poderia passar para o líquido? Aí teria que observar se existe essa condição, certo? Se ela é possível de acontecer. Aqui, veja bem, geralmente quando aparecem substâncias nesse formato, com a sua fórmula química, né, que a gente chama de fórmula molecular, e tem a letrinha para indicar o estado que aparece uma certa, você associa a uma reação química. Só que nesse passo aqui, nesse momento, são fenômenos físicos, certo? Tenho que ter cuidado com isso, até porque são a mesma substância em estados diferentes. Então é preciso ter um cuidado quanto a isso. Pressão e temperatura, certo? São duas características importantes, ou dois fatores importantes que eles são necessários, certo? Para o estudo da química. Sempre você vai estar ouvindo falar em pressão e temperatura. Sempre que eu digo, né, no seu estudo assim, lá do médio, né, nessa parte assim, é bom entender isso, certo? Não tem medo dessa pressão, não tem medo dessa temperatura. Depois vem também o volume, depois aparece questão sobre o número de mol, depois vem a palavra massa e assim por diante. Densidade também aparece. Então, são palavras que devem estar certo, dentro do seu cotidiano no estudo da química, para que você possa se familiarizar e não ter tanto problema quanto a isso. Aí nós temos a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Aparece por último a sublimação. Essa sublimação ela pode ser ida ou volta. Certo? Temos exemplo aí o gelo seco, a naftalina, são substâncias né, que desaparecem certo? Quando passam por uma exposição a certa temperatura. Saem do estado sólido para o estado gasoso. As bolinhas de naftalina são as bolinhas brancas, né, para um cheiro um pouco desagradável, deve ter cuidado para não inalar, que você pode chegar a ter um pouco de tontura, né, enfim, precisa ter cuidado quanto a isso. Aqui ele bota um vídeo ciclo, que aí depois eu vou até posso procurar e apresentar, mas senão a gente pode passar. Aí ele vai colocar só uma questãozinha para ver se você está entendendo, certo, sobre o que está sendo falado, se você conseguiu compreender, se de fato, né, faz sentido o que foi mostrado para que você possa ter uma ideia. Concordo com isso, compreendi isso, sanei essa dúvida, isso me ajudou, então, e assim por diante. Então, ele dá quatro situações ou quatro frases para você identificar quais são elas, né? Uma pedra de naftalina deixada no armário, naftalina, uma pedra sólida, ela vai, certo, sofrer um processo de vaporização. Aí eu tenho que, né? Desculpa, não é vaporização.
Aí seria um equívoco. Uma pedra de naftalina deixada no armário, ela vai ter o processo de sublimação. A pedra vai estar no estado sólido e os seus vapor e vai, né, passar por um processo direto para o estado gasoso, certo? Só corrigindo, não é vaporização. Então, a primeira só pode ser sublimação, né? Então você já descarta. Questões assim são interessantes que tem como você descartar algumas opções. Uma vasilha com água deixada no freezer. Se você colocar freezer, né, todo mundo sabe, né, que é o freezer, para congelar. Então ela vai passar para o estado sólido. Ah, veja, as duas opções são iguais. Uma vasilha com água deixada no fogo. Aí você fala, mas não seria uma ebulição? Se pensar, mas veja, ele está colocando aqui, né, pelo menos nessa situação, o processo mais abrangente, que é a vaporização, que justamente para ver se você, certo, entende essa diferença entre esses processos. E o derretimento de um pedaço de chumbo. O chumbo, certo, derretimento. Ou seja, está do sólido repassar para o líquido. Então, é o que a gente caracteriza aqui como sendo a fusão, certo? Então, sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Se você quiser eliminar, você não pode ser fusão, porque é do sólido para gasoso. Então, esse dois também cai fora. Se você vem fusão, pode ser fusão? Na terceira, uma vasilha com água, chave de fogo não. Aí eu tenho que entender bem aquele diagrama lá, certo? Pois a gente pode reforçar e tudo mais. Sólido, líquido e gasoso. Passa para o sólido, líquido, passa para o líquido, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Acaba que você muitas vezes confunde e se atrapalha muito, mas com o tempo você vai vendo que existe uma certa lógica, sabe? E aí depois você pode pensar, sim, mas e a energia? Não foi falado muita coisa sobre a questão da energia. Aqui ele vai só apresentar para a gente a solução da questão. Não foi pensado muito sobre essa questão da energia, né? Não foi falado. Mas esses fenômenos aqui, certo? Essa passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, estão associados a elas, certo? A esses fenômenos, a eles, né? Se for chamado de passagem a eles, se chamar de fenômenos a eles, estão associados à energia. Tanto que você pode encontrar em alguns materiais falando sobre uma reação exotérmica, né? Depois reação endotérmica. No caso aqui, os fenômenos são endotérmicos ou exotérmicos. Aí o que quer dizer esse endotérmico e exotérmico? Exotérmico quer dizer para fora, ou seja, vai estar liberando calor. E endotérmico para dentro, ou seja, vai estar absorvendo calor. Aí você vai pensar, vamos lá. Se eu estou no estado sólido para o líquido, né, o que está acontecendo? Estou absorvendo calor para que as moléculas sejam rompidas e passe para o estado líquido. Então, é um processo chamado de endotérmico. Já se eu saio do líquido para o sólido, eu tenho uma energia, estou aqui líquido, né? Energia e tal, e vou liberando energia. A energia, ela vai o quê? Saindo. Então, minha energia, ela vai diminuir. Consequentemente, minha temperatura vai baixar e eu vou passar do líquido para o sólido. A mesma coisa se for do gasoso, tá? Tá quente, agitado e tal, aí você vai perdendo energia, perdendo energia. Então, se você perde energia, você está liberando. Então, é um processo exotérmico. A gente comenta um pouco mais sobre isso. Aqui ele só vai certo, mostrar a resposta é a letra A. Então, o primeiro vídeo aí para vocês, ele fica certo finalizado. Espero que dê para ajudar nessa primeira etapa aí.